Ok, estamos online. Pode começar, Guria. Olá, boa tarde, pessoal. É um prazer muito grande estar aqui nessa tarde de hoje com vocês. Mais uma atividade do nosso projeto de extensão, manutenção de vínculos e aprimoramento profissional em tempo de pandemia. É um projeto de extensão do curso de serviço social da Universidade Federal do Pampa, espraiada aqui na fronteira oeste do estado do Rio Grande do Sul e na região da Campanha. Nós falamos com vocês aqui de São Borja, né? E de São Paulo, né? Porque nós estamos com uma convidada super importante hoje, né? Que é a professora Abigail Torres, é assistente social, doutora em serviço social, mestre e doutora em serviço social. E a professora Abigail vai falar conosco hoje. Vamos ficar aí durante 1h30 nesse diálogo, interagindo com ela, com o tema super importante que nós organizamos aí em conjunto com a professora Andréia, que já vai dar o seu oi, né? Sobre vínculo, convivência e proteção social. 3 categorias de trabalho super importantes que estão aí no conjunto da nossa vida cotidiana nesse tempo da pandemia do Covid-19. Professora Andréia, boa tarde. Olá, boa tarde, pessoal. Eu me sinto lisonjeada de estar aqui hoje com vocês. Acho que muitas pessoas que estão aqui conosco não me conhecem ainda. Sou nova, recentemente, agora, final do ano, que assumi como professora do curso na Unipampa. Me sinto muito lisonjeada de vir do estado de São Paulo para o Rio Grande do Sul. E esse é um momento muito importante para que todos me conheçam, né, e saibam, pelo menos o meu rostinho, e que a gente se encontra aí pelas ruas de São Borja, pelos corredores da Unipampa, pelos encontros e pelos debates, tá? Fico à disposição da comunidade da Unipampa e da comunidade do Rio Grande do Sul. Muito bom estar aqui com essas duas parceironas, a Abigail, parceira de longas datas, né, da minha origem, de São Paulo. Muito bom estar aqui com você, Abigail, e muito bom fazer essa parceria com a professora Simone, uma professora que eu me espelho como referência dentro da Unipampa, uma pessoa muito profissional e muito capacitada, e que nos dará o brilhantismo da condução da fala de hoje. E a professora Monique, que está aí escondidinha, que é uma parceira que tem apoiado a gente permanentemente em todas as lives. Muito obrigada e vamos seguir. Obrigada, Andréia. Então, pessoal, só para deixar bem claro que essas nossas atividades nas quartas-feiras da tarde é fruto do nosso projeto de extensão, onde a gente procura fazer essa manutenção do nosso vínculo com os nossos discentes. E aí o grato prazer de ter nas nossas lives muitos egressos nossas, muitas egressas. Está chegando muita coisa legal para a gente, das nossas alunas e alunos que se formaram conosco e que estão espalhados aí pelo Brasil afora, né? Sim. Então, apresentar para vocês a professora Abigail, que vai conduzir, né, o diálogo dessa tarde de hoje. Abigail Torres, assistente social, mestre e doutora em serviço social pela PUC de São Paulo, é pesquisadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Assistência Social, é sócia administradora de uma empresa de consultoria que se chama Vira e Mexe. Bem a rotina do serviço social, né, Abigail? Vira e Mexe, desenvolvimento de equipes que atua na implementação do SUAS em municípios, por meio dos processos de educação permanente. Então, a professora Abigail, aí, ao longo da sua trajetória, ela tem trabalhado com as categorias vínculo, convivência e proteção social. Inclusive, nós faremos um sorteio de 3 livros dela no final da nossa live, né? Como eu não tenho livro, eu imprimi aqui, ó, legal, né?
O nome do livro é Convívio, Convivência e Proteção Social entre Relações, Reconhecimento e Política Pública. A Maria Fernanda, que é nossa aluna do Grupo de Pesquisa e Educação, Direitos Humanos e Fronteira, está também nos bastidores, fazendo aí a lista de presença das pessoas que permanecerem na nossa live, e no final nós vamos sortear 3 exemplares do livro da professora Abigail. Abigail, muito obrigada, é um grande presente para o Serviço Social da Unipampa, é com você. Boa tarde, professora Simone, professora Andréia, professora Monique. Prazer enorme estar aqui, agradecer essa oportunidade de poder expandir, né, nossos vínculos, nossos contatos com profissionais do sul do país, né, alunos, alunas, e podermos falar dessa questão, né, que para nós é tão importante no serviço social, mas é especialmente relevante para o debate sobre a proteção social no Brasil, né, para o debate sobre o Sistema Único de Assistência Social, que é um dos sistemas de políticas públicas no Brasil que tem a questão da convivência social como uma segurança a ser garantida no processo de trabalho e os vínculos como um resultado esperado da proteção, né, então, já dizer, de saída que vínculos na política de assistência social, então é um indicador de resultados do trabalho, porque indica proteção. Então, é um pouco sobre isso que nós vamos conversar, né? Então, eu organizei um pouco aqui o pensamento, até imprimi dessa vez, eu sempre falo muito de improviso, mas eu organizei um pouco essa minha intervenção, porque como esse tema é o tema da minha trajetória profissional, é o tema que me mobiliza no SUAS, especialmente, há muitos anos, né, desde o início do processo de implementação do sistema, a gente vem discutindo essa questão, né, da proteção pública ser extensiva para além da proteção material. Então, eu organizei aqui, gostaria de falar um pouco sobre os vínculos, trabalhar este conceito de vínculos, como é que ele está presente, né, no debate da psicologia social, das ciências sociais, mas especialmente como é que a gente o incorpora na política de assistência social. Queria falar em seguida das fragilizações de vínculos, que a desigualdade brasileira traz um contorno, uma conformação muito própria, e queria conversar sobre essas questões que são da nossa conformação como sociedade, como é que elas se expressam neste momento da pandemia, tá? Então, pretendo fazer esses 3 movimentos, espero que seja claro, né? Mas aí, se não for, vocês vão fazendo pergunta, a professora Simone vai organizando as perguntas, tá? Porque eu não vou conseguir olhar as questões, né? E olhar aqui meus registros. Pode deixar então, comigo, que eu estou registrando aqui já, tá? Tá ótimo, Simone, obrigada, professora. Então, acho que uma primeira questão que a gente precisa pensar é que nós estamos falando, então, de uma sociedade, de uma organização, de um país que é muito peculiar. É um país que agora, inclusive, né, em virtude da pandemia, ele tem uma configuração muito própria de enfrentar essa pandemia, que, inclusive, preocupa pesquisadores do país e de fora dele, porque vai se configurando, vai ficando visível por diferentes indicadores sociais, por diferentes questões, vai ficando visível que a nossa sociedade, ela avançou muito pouco no que diz respeito a padrões civilizatórios, a respeito a diferenças, né, a valorização das pessoas. Então, é uma sociedade bastante conservadora e bastante violenta nas suas relações cotidianas. Isso vai ficando cada vez mais visível, né? A pandemia traz essa questão. Então, é fundamental a gente olhar as nossas tradições, as nossas culturas, como é que a gente se relaciona com o poder, que hierarquias a sociedade brasileira tem para entender este momento que nós estamos vivendo,
mas como é que ele, na verdade, torna visível, traz para a cena pública questões que nós já reconhecemos de há muito, né, especialmente nós, que somos pesquisadoras, trabalhadoras do campo das relações sociais, que lidamos com elas nas políticas públicas, nós facilmente identificamos isso, né? Então, essa configuração faz com que a gente precise conversar sobre vínculos, né? Vínculos como essa tessitura, né? Essas relações que vão colocando as pessoas em contato uma com as outras e produzindo formas de comportamento, formas de tratamento, né? Então, quando a gente está falando de vínculos, a gente está reconhecendo primeiro que o ser humano, ele é gregário, ele é grupo, ele é coletivo. É nos coletivos que nós construímos a nossa identidade, é nos coletivos que nós reconhecemos quem somos, é no coletivo que nós nos sentimos seguros na sociedade, nós sentimos prazer de fazer parte de coletivo, né? A ideia, às vezes a gente fala, antes só do que mal acompanhado, não é bem assim, né? Às vezes a gente se submete a ficar num grupo que a gente nem admira tanto, nem compartilha das mesmas coisas que as pessoas falam, mas a gente fica no grupo para a gente não se sentir sozinho, para a gente não se sentir deslocado. Quanto mais inseguro a gente ou quanto menos relações a gente tem, mais a gente depende daquelas poucas relações que nos colocam no mundo, né? Então, é muito importante para nós as relações, e a ponto de alguns autores dizerem que não é possível distinguir o indivíduo da sociedade, né? O indivíduo influencia a sociedade, ele traz contributos para a sociedade, mas ele é essencialmente formado pela sociedade. A gente reproduz formas de pensar, a gente reproduz valores, religiosidade, e a gente o faz, inclusive, sem muito pensar. São consensos que vão ficando no nosso imaginário coletivo e que a gente vai reproduzindo automaticamente, né? Então, essa nossa relação é que vai configurando as sociedades e que vai configurando as tradições dentro das sociedades, né? Num país como o nosso, obviamente, que isso tem uma diversidade importante, né? Quando eu estou falando de algumas questões que estão presentes na sociedade brasileira, elas podem ter intensidades distintas numa metrópole ou na maior cidade da América Latina, como é São Paulo, e pode ter entonações, ênfases distintas em São Borja, obviamente, né? Mas tem algumas matrizes, alguns elementos que compõem essa nossa forma de relação que vai configurando uma dada natureza dos modos de construir aqui a sociedade brasileira. Então, eu queria primeiro, então, distinguir essas formas de tratamento e distinguir 3 campos distintos de vínculos, tá? Então, quando a gente está falando de vínculos, nós estamos falando, portanto, da natureza das relações, das formas que as pessoas se conectam entre si, o fio que tece as relações entre as pessoas, e elas são de diferentes naturezas. E para distinguir esses vínculos, ao longo das pesquisas que eu fui fazendo, eu coloquei em diálogo duas teorias, digamos assim. A teoria do reconhecimento, que é desenvolvida por um filósofo alemão que chama Axel Honneth, e a teoria de vínculos, que é desenvolvida na abordagem de um sociólogo francês que chama Serge Paugan, né? Há muita inspiração também no meu trabalho do debate do Pichon Rivière, que é um psicanalista, especialista no diálogo sobre grupos, e há uma influência muito grande desse debate do Pichon Rivière no meu trabalho, porque ele foi construído, minha pesquisa de doutorado, meu trabalho de pós-doutorado, e as minhas construções posteriores na política de assistência social sempre foram construídas em parceria com outros profissionais, né? O meu trabalho é essencialmente um trabalho de grupo, para ser bem coerente com essa discussão de vínculo. E, inicialmente, a principal referência dessa minha elaboração
é a Maria Júlia Azevedo, que é uma psicóloga, e nós construímos juntas esse entendimento, nós somos contratadas no SUAS como consultoras para pensar os vínculos no SUAS, tá? Então, por isso, há uma grande influência desse debate do Pichon Rivière, porque foram, dentre várias contribuições que a Maju trouxe para o debate, essa é uma delas. Bom, então vamos distinguir esses 3 tipos de vínculos para a gente ir olhando como é que essas relações se materializam. Então, o Axel Honneth, ele distingue um primeiro tipo de vínculo que ele chama os vínculos afetivos, que são aqueles vínculos das relações familiares, das relações de amizade. Então, são aquelas relações pessoais bem próximas a nós, tá certo? Que são aquelas que a gente escolhe ter, e às vezes são aquelas que a gente não escolhe ter, por exemplo, como família, né? São relações consanguíneas, que a gente herda, mas que a gente vive, e às vezes não é obrigatório isso, às vezes a gente tem relações de afeto muito próximas com a família, e às vezes não, né? Mas, em geral, é um núcleo bastante próximo que configura, então, as nossas relações pessoais e afetivas. O Axel Honneth, ao olhar para essas relações, ele diz o seguinte: as relações afetivas, elas produzem nas pessoas um sentimento de autoconfiança. Então, vou destacar uma ideia que está aqui, tá certo? Que se vínculos são os nós que ligam as relações entre as pessoas e definem as formas de tratamento, vínculos produzem determinadas emoções e sensações nas pessoas, tá? Então, os vínculos afetivos, eles produzem a autoconfiança. Quando as pessoas são amadas, são benquistas, são queridas por quem elas amam também, elas são pessoas confiantes. Essa leitura do Axel Honneth sobre os vínculos afetivos vem de uma tradição das pesquisas do Winnicott. Winnicott, quando estava elaborando, ia analisando, pesquisando a primeira infância, ele observou que as crianças, quando estão ali nos primeiros dias de vida, e que a pessoa de referência dela, a mãe especialmente, ou outro adulto, quando ela já tem uma desvinculação da mãe de imediato, já no nascimento, quando aquele adulto vai cuidar de outras coisas, e a criança sente que ela está sozinha, ela chora. E quando a criança chora, se imediatamente aparece um adulto para socorrer aquele choro, para verificar o que a criança tem, se a criança está com fome, se ela está suja, conversa com a criança, faz um carinho na criança, se aproxima, e ela percebe que tem alguém presente, isso transfere para ela uma sensação de confiança, de segurança. Ela diz, bom, se eu chorar, vai aparecer um adulto aqui. Se ela chora muito, se esguela, se cansa, dorme, acorda, chora novamente, e ninguém aparece, isso traduz para ela uma sensação de abandono, uma sensação de que ninguém está preocupada com ela, uma sensação de desamor. Então, esta criança vai desenvolvendo um sentimento de insegurança. Olha, eu sinto um abandono, ninguém cuida de mim, tá? Obviamente que isso não é uma elaboração racional, é a emoção que produz no ser humano. Um outro tipo de vínculo que o Axel Honneth estuda são os vínculos de cidadania. E ele diz, vínculo de cidadania não é igual vínculo afetivo. Vínculo de cidadania são as relações que as pessoas estabelecem com os serviços públicos, com profissionais, com seres humanos que atuam nos serviços públicos. E aí ele vai dizer, a sensação de você chegar num serviço público e reconhecer que aquele serviço foi construído, existe para atender você, e você chega no serviço, você é tratado com consideração, com respeito, os profissionais são qualificados, eles buscam entender o que você está vivendo, e eles ajustam o atendimento conforme a sua necessidade, eles deslocam aquilo
aquela vivência que você tem e dizem, a gente entende aqui disso, porque a gente sabe que tem muitas pessoas aqui na cidade que vivem esse mesmo problema. Então, isso é uma coisa que acontece mesmo na nossa cidade, não é problema seu, acontece com muitas pessoas, e é muito importante esse tipo de vivência, e é tão importante e tão preocupante que nós criamos serviços públicos para lidar com este problema. Há uma previsão na sociedade que isso possa acontecer, e por isso a gente criou serviços públicos para lidar com isso. Quando o cidadão sente esta relação de que o serviço foi construído para lidar com a sua demanda e a sua necessidade, e ele é acolhido dentro do serviço por um profissional que busca entender o problema, a sua especificidade, transmite uma segurança que sabe lidar com aquilo, transmite uma relação que não responsabiliza a pessoa pelo que ela está vivendo, este vínculo é um vínculo que o Axel Honneth chama de vínculo de cidadania, e ele gera na pessoa um autorrespeito. A pessoa que é tratada com respeito no serviço público, ela sente que ela vale como qualquer pessoa da cidade. Ela é tão importante como qualquer pessoa da cidade. Ela não sofre nenhuma discriminação, ela não sofre maus tratos, ela não acha que ali não é o lugar dela. Ela sente que o serviço foi construído para atendê-la. E, portanto, ela se sente segura, à vontade, com confiança para dizer o que está sentindo e sabe que vai ter uma atenção profissionalizada. Para o Axel Honneth, isso é vínculo de cidadania. Mas as pessoas têm outros tipos de necessidades e de sentimentos, que é o sentimento também de ser reconhecido na sua individualidade. As pessoas têm desejo de serem valorizadas e reconhecidas no seu modo de se vestir, no seu sotaque, na sua religiosidade, nas coisas que ela acredita, na música que ela gosta, no jeito de andar, no jeito de se portar. Então, as pessoas têm desejo de serem valorizadas nas suas tradições, na sua cultura, no seu modo de estar no mundo, no seu jeito de falar, nas suas características individuais. Esse desejo de ser reconhecido nas suas características individuais, e as sociedades que respeitam as características individuais das pessoas, não numa tolerância, mas numa valorização, numa admiração. As sociedades que acolhem pessoas diferentes, numa perspectiva de saber que todo mundo tem saberes e que esses saberes podem ser trocados e que tem modos de viver diferentes, isso é uma riqueza para o mundo, porque quando a gente tem várias formas de ver o mundo, várias formas de enfrentar os problemas, significa que a gente tem um leque de opções para lidar com desafios, com conflitos, e até pensar se eles realmente são relevantes e valem, né, a gente se dedicar a eles. Essa relação, que é com a sociedade como um todo, que é uma relação de valorização, o Axel Honneth chama de estima social. Para o Axel Honneth, não existe autoestima. Ninguém se autovaloriza se não é valorizado pelas demais pessoas dentro da sociedade. Não é possível que alguém se autovalorize quando tudo que ele faz é considerado na sociedade como ruim, como ele é desqualificado, ele é uma pessoa entendida como inferior, como ignorante. Então, é necessário o valor das pessoas sobre nós para que a gente sinta que tem uma estima, tem uma contribuição, que a gente é importante para a sociedade. Então, isso ele chama de estima social. Esse conjunto de vínculos, para a teoria do Axel Honneth, compõe o reconhecimento. Então, ele diz, na atualidade, e esse estudo do Axel Honneth é do início da década de 90, ele diz, na atualidade, as pessoas desejam ser reconhecidas nas suas relações amorosas, ser reconhecidas na sua relação com serviços públicos, ser reconhecidas na sociedade como um todo. Ele diz, as pessoas lutam por ser reconhecidas e por serem valorizadas na sociedade em que estão. Então, isso é uma questão muito importante, essas relações são muito importantes, porque esta relação vai dando uma configuração na sociedade que ela se torna mais respeitosa, uma sociedade mais democrática,
uma sociedade em que as pessoas podem circular livremente na cidade, elas sentem que elas podem se expressar, ou uma sociedade mais intolerante, mais violenta, mais que valoriza só um tipo de pessoa, que qualifica os outros. Então, essa é o desejo de que a gente tenha esses diferentes vínculos na trajetória das pessoas. Dizer também que na teoria do Axel Honneth, como também na teoria do Serge Paugan, um vínculo não substitui o outro. Os vínculos são complementares. Dizer, portanto, que as famílias ou as relações pessoais não substituem o que os serviços públicos devem fazer por sua responsabilidade. Assim como não cabe ao serviço público ofertar o afeto, o amor que cabe às relações afetivas assegurar. Quando as pessoas não têm relações afetivas, os serviços públicos e a proteção de assistência social, por exemplo, ela cuida de ofertar outras possibilidades de vínculos afetivos para a pessoa. Por isso, por exemplo, a gente tem uma preocupação de colocação em famílias substitutas, de crianças que perdem as suas relações familiares por uma série de motivações, né? Por isso que a gente faz grupos de serviço de convivência, que é para ampliar relações de amizade dentro do serviço, tá? Então, só dizer que esses vínculos, eles são complementares, e a ideia é, quanto mais vínculos a gente tem, mais relações a gente conta para nos proteger em momentos de sofrimento. Por isso, que quanto mais vínculos a gente tem, mais protegido a gente está, tá? Bem, mas nem todo mundo vive essa experiência de ter muitos vínculos, de ser tratado com respeito em serviço público, de ser amado nas suas relações afetivas, há muitas situações de abandono, de violência nas suas relações afetivas, e de ser respeitado na sociedade que está, de ser respeitado, circular livremente, não ter medo, não se sentir inseguro. Na sociedade brasileira, a gente tem várias experiências distintas disso. Então, eu queria entrar num outro campo da nossa conversa, que é pensarmos em situações em que os vínculos não estão garantidos. E aí eu queria pedir para vocês se concentrarem, eu vou contar 3 histórias infantis para vocês, tá? Quem tiver até mais à vontade para interagir comigo, pode até fechar os olhos e ir tentando construir na sua mente essa cena que eu estou trazendo, tá bom? Eu vou ler 3 cenas, 3 histórias infantis. A cena 1. Uma menina de 9 anos está indo para a aula. Ela mora ali perto e caminha sozinha. Está quase em frente ao portão da escola, quando alguns garotos vêm em sua direção. Falando alto, eles fazem uma roda em volta dela e começam a brincar que seu cabelo parece bombril. Alguns desmantelam seu penteado. Ela tenta se desvencilhar. E um deles, com uma pequena tesoura escolar, corta uma mecha e dá para outro menino dizendo: leve para sua mãe lavar a louça. A ideia parece boa. E aí, um tem um pequeno estilete para a aula de artes e também tira outra mecha. A menina se encolhe, tampa o rosto. Eles continuam achando engraçado, e as mechas vão se acumulando no chão. O professor se aproxima, fica bravo, diz que eles não podem fazer aquilo, que é um crime, e afasta a menina da roda, a segurando pela mão. Um outro senhor que estava do outro lado da rua também se aproxima, e, igualmente nervoso, briga com o professor. Diz: quem você pensa que é? Os meninos só estavam brincando. Você não pode falar com meu filho desse jeito. Agora, nessa escola, está assim, cheia de professor comunista. Tudo é crime. Ninguém pode nem fazer uma brincadeira inocente. Yasmin foi levada para casa pelo professor. Desde então, tem vários pesadelos. Faz terapia, precisou mudar de escola, está morando na casa da avó, porque tem medo de encontrar os meninos novamente. A cena 2. Estamos perto de uma outra escola, na entrada de uma favela no Rio de Janeiro. Uma área pacificada. Há policiais no posto. É comum,
ficam ali observando o movimento. 4 meninos, mais ou menos da mesma idade, caminham animadamente. Um deles é falante, atrai a atenção dos demais. Está contando uma história, olhos brilhantes, todo seguro e faceiro. Um dos policiais dá um passo à frente, em direção aos meninos, e grita: Ei, você aí, engraçadinho. Um outro policial faz menção que vai dizer algo. Ele levanta a mão em sinal de interrupção e se dirige em direção ao menino. Fala alto para o menino. Todo bonito, todo falante. Você é filho de traficante? O menino emudece, fica pálido. Só consegue mexer a cabeça negativamente. O policial diz: Deixa eu ver essa mochila aí. Ficou nervosinho por quê? O menino entrega a mochila. Está tremendo. O policial abre a mochila e vira de ponta cabeça. Pouco a pouco, os pertences caem no chão. Os cadernos, os livros, o estojo de canetas, a garrafinha de água que se quebra com o impacto e molha todo o material. O menino sente um líquido quente que escorre pelas suas pernas. O policial remexe nas coisas e diz: dessa vez você se safou. Pode ir. O menino abaixa e não consegue conter as lágrimas. Vai guardando seu material na mochila. Dá uma leve balançada no trabalho de matemática que deveria entregar naquele dia. Um de seus amigos retorna para ajudá-lo. Guardam tudo. O amigo ajuda a levantar. O outro retorna também. Seguem para a escola. Ele agora está calado, cabeça baixa, sente a mão no seu ombro. Pensa que essa foi sua primeira abordagem policial e lembra do seu irmão mais velho contando em casa as muitas vezes que tomou uma geral. Os policiais observam, ficam calados também. Ao contrário do novo tenente na área, conhecem Caio. É um garoto popular. Ganhou a Olimpíada de Matemática da Rede Pública em 2019. Perto do Natal, voltou para casa, todo faceiro, com a medalha e o troféu. Na comunidade, o chamam de mestrinho, em homenagem ao seu pai, que dava aula nessa escola e foi morto por uma bala perdida num conflito quando começou a pacificação. Cena 3. Copacabana. Chegam numa revenda de carros de luxo, um casal com uma criança, e a deixam com outras numa salinha com TV e brinquedos e vão escolher um carro novo. O tempo passa, o menino cansa de esperar e começa a andar pela loja a procurar os pais. Uma vendedora chega por trás e o arrasta pela camiseta. Diz a ele: Ei, você não pode entrar aqui não, vai pedir dinheiro em outro lugar. O menino diz: Mas eu não estou pedindo dinheiro, eu vou procurar minha mãe. A vendedora insiste: Ah, sei, claro, e começa a arrastá-lo. O menino grita, começa a chorar e chama a atenção. A mãe ouve e reconhece o choro do filho. Levanta correndo e vê o menino sendo levado. Agora é ela quem grita: Tira a mão do meu filho, sua louca! O que você está pensando? A mulher começa a gaguejar. É seu filho? Desculpe, eu não sabia. Aqui tem muito moleque que entra para roubar. A mãe de Lucas não se convence. Ela e o marido são brancos. Adotou seu filho muito pequeno. Já viveu muitas situações de racismo antes. Sai dali direto para uma delegacia para registrar a ocorrência. Três situações infantis. Caio, Yasmin, Lucas, Tiago. Poderíamos trazer várias histórias. O que essas crianças descobriram desde cedo? Desde cedo elas descobriram que elas são vistas como pessoas inferiores. A humilhação de se sentir inferior aos demais. A humilhação de sentir que aquele não é um lugar para ela. A humilhação de ser tratado de forma ríspida, de ser violentado em público e ser melhor não reagir, porque pode ficar pior, ou pode ser ainda mais exposto, né? O medo de falar algo e a situação se tornar ainda mais violenta
do que está. Então, a humilhação de ver as pessoas presenciando uma cena em que você está na frente de todo mundo, alguns conversam baixo, outros acham engraçado, outros fingem que não viram, poucos reagem para socorrer. O fato é que todas as pessoas que são negras têm a experiência do racismo na sua trajetória. Esse e outros relatos estão num conjunto de histórias sobre racismo no Brasil que chama Senti na Pele. Pois bem, essa vivência da desigualdade, que no Brasil tem cor, tem gênero, porque as mulheres sofrem mais a desigualdade do que os homens, que tem relação com o lugar de onde as pessoas vêm, o sotaque que elas têm. Se elas têm sotaque do Sudeste e do Sul, ou se elas têm sotaque do Norte ou do Nordeste. Se elas são heterossexuais e parecem heterossexuais, ou se elas não parecem heterossexuais. Então, são uma série de características pessoais que são tomadas no Brasil como justificativa ou como elemento para gerar a desigualdade. Essa experiência de ser tratado como inferior, como alguém que é ali um peso inútil, ou alguém que está em lugar inadequado, a humilhação cotidiana de ser tratado como um ser inferior, produz um sentimento, uma emoção, assim como os vínculos produzem emoção, os maus tratos também produzem emoção. E produz uma emoção que um grupo de pesquisadores da PUC, coordenado pela professora da PUC de São Paulo, coordenado pela professora Bader Savaia, chamam de sofrimento ético-político. Ele é ético porque tem a ver com valores, e ele é político porque ele serve para sustentar e justificar a estrutura de poder da sociedade. Nós somos uma sociedade extremamente hierarquizada, e tratar alguns como inferiores faz com que os privilégios sejam justificados e acatados. Biga, quero fazer algumas interlocuções contigo. Do nosso público, nós temos aí um universo de 283 pessoas participando ativamente da nossa live, né? E muita gente interagindo, e aí eu vou te dar um retorno até para você ir se organizando na fala, né? Nesse sentido daquilo que o pessoal está comentando ali. Perfeito. Apareceu aqui na nossa live, a partir da tua fala, primeiro dizer que o pessoal está gostando muito, uma fala muito humanizada, e que nesse contexto que nós estamos vivendo, de isolamento social, ouvir palavras humanizadas nos confortam, né? Eu particularmente estou gostando muito do que estou ouvindo, e todo o público está dizendo isso. Apareceu, Abigail, a questão da violência estrutural, do como a violência ela perpassa a estrutura da nossa sociedade, e que, portanto, o racismo, a categoria racismo, ela é estrutural, né? Dentro da formação da nossa sociedade brasileira, desde a sua gênese até os dias atuais, o racismo ele é estrutural. E aí apareceu ali aspectos muito importantes a partir da tua história, das histórias que você narrou para a gente, do quanto que a infância, para um universo muito grande de crianças, não tem encantamento, porque a estrutura da sociedade brasileira ela é de uma violência avassaladora que tira, sobretudo das crianças em situação de vulnerabilidade social, o prazer da infância, né? E aí essa vulnerabilidade social ela vai atravessar os vínculos da família, né?
a partir das suas diferentes configurações, né? Que nós não temos apenas um padrão de família, nós temos diferentes configurações de família na sociedade brasileira, e que vai atravessar a violência, ela vai atravessar essa estrutura familiar, que vai, para muitas crianças e adolescentes, tirar o encantamento da infância, né? E aí apareceu ali também a questão do quanto que o serviço social, não apenas o serviço social, mas o profissional da área da assistência, ele precisa ser um profissional com uma fala humanizada, né? Até porque os nossos espaços de atuação, muitas vezes, deixam para nós, enquanto profissionais, o resgate da autoconfiança desse sujeito, né? Isso tudo está aparecendo ali. E aí teve várias falas, mas uma assim, que me chamou muita atenção, de um egresso nosso, o Jonathan Ariel, que trabalha em Itaqui, no CRAS Sentinela. O Jonathan fez ali um texto bem grande, mas que eu pude extrair os seguintes elementos, né, na síntese da fala dele, né? Que como trabalhar essa estima, essa autoconfiança, né? Essa questão da convivência, como que a convivência ela pode oportunizar essa autoconfiança dentro desse contexto tão violento, né? E aí, para nós, enquanto profissionais, o quanto é difícil trabalhar a estima social em ambientes carregados de julgamento, né? Carregados de preconceito, espaços de trabalho que adoecem e excluem as pessoas, né? Então, só para te dar esse feedback e que a tua fala está indo mesmo ao encontro da realidade das pessoas. Eu vou aqui anotando mais coisas. Pode Legal. Eu vou dialogar com esse raciocínio, assim, né? Vou pegar aqui alguns elementos que você foi trazendo, eu fui anotando, me pareceu um esquema também de pensamento, né? Do jeito que... acho que tem um elemento aí que é bem importante, sim, a gente considerar que nós estamos falando de questões que são estruturantes da nossa sociedade, né? Elas explicam a nossa sociedade, mas elas são uma construção histórica. E como toda construção histórica, ela é produção dos sujeitos, dos homens, da humanidade, das mulheres, em relação. Então, se a gente construir um modo de sociedade, a gente pode desconstruir, a gente pode reconstruir essa mesma sociedade. Ela não é uma determinação natural, ela é uma produção histórica. Lá em produção histórica é muito importante, porque a história ela é construída cotidianamente, por quem está vivo na história, né? Então, ela é estruturante da nossa sociedade, porque ela explica as nossas relações. Ela tem um arranjo que foi sendo tecido, um modo de entender o mundo, as relações, as pessoas, que é de tal sorte introjetada, que mesmo quem vive as situações de injustiça, mesmo quem vive as situações de discriminação, de preconceito, de racismo, nem sempre as pessoas percebem que são vítimas dessas situações. Elas nem sempre percebem que aquilo que está sendo colocado ali é uma discriminação injusta. Às vezes ela até demora um pouco para perceber, nossa, mas será que é porque eu sou negra que ela falou isso? Né? Então, nem sempre é uma situação simples de ser percebida, especialmente porque há um consenso construído que vai forjando a sociabilidade de todas as pessoas. A ideia de uma hierarquia ela está fortemente sustentada, segundo a professora Marilena Chauí, em dois elementos centrais, o privilégio e a carência. Tanto um quanto o outro não se universalizam. Privilégio é uma coisa para poucos, mas o privilégio entre nós, ele é disfarçado
de forma hipócrita, mas sustentada por vários mecanismos, o privilégio é sustentado para nós e apresentado como uma ideia de meritocracia. As pessoas são privilegiadas, mas o que passa é que elas estão nesses lugares privilegiados porque elas fizeram por merecer. Não foi uma questão que elas tiveram oportunidades diferentes das outras, ou oportunidades que foram asseguradas pela própria presença das políticas públicas, pelo acesso a bens materiais, herdadas da sua origem familiar. Então, uma série de questões vão construindo, estão presentes na vida das pessoas que fazem com que elas tenham oportunidades de desenvolvimento ou não. Mas essas oportunidades, no nosso país, elas são ignoradas e elas se travestem, elas aparecem como uma meritocracia. De modo que quem não tem aqueles privilégios é entendido como alguém que não se esforçou o suficiente para ter, porque está aí para todo mundo. Se as pessoas se esforçarem, elas conseguem. E muitas vezes pessoas, inclusive como nós, trabalhadores sociais, que vieram das classes trabalhadoras, que acessaram políticas públicas, que se desenvolveram por meio de políticas públicas, em condições adversas, comparativo com outras pessoas, nós reconhecemos aquela condição como um mérito nosso. A gente fala, ralei muito para estar aqui, hein? Ixi, peguei muito ônibus cheio, no caso da gente aqui, né? Que o transporte é uma situação de muita vulnerabilidade. Então, as pessoas consideram que aquela condição que ela está é fruto do seu esforço pessoal. Ela não reconhece que houve uma estrutura de oportunidades. Ou porque algumas pessoas da sua família ajudaram, ou porque tinha políticas públicas que asseguraram que ela tivesse um acesso diferente de outros. A meritocracia justifica a desigualdade, justifica a injustiça e faz com que os desiguais sejam tomados como incompetentes, como culpados pela sua própria história, pela sua própria trajetória. É uma perversidade, mas está tão introjetada nas pessoas que é repetida naturalmente. Por isso que vocês falam, olha, mas como fazer isso, né, em instituições tão cercadas de julgamento moral e de preconceito, em que as pessoas não são recebidas nos serviços públicos nesta perspectiva de que você está aqui no lugar certo. Muitas vezes elas são condenadas por estar no serviço público, muitas vezes elas vão envergonhadas no serviço público. Quem já não atendeu a população diretamente, assim, no cotidiano, e não ouviu a frase, olha, eu só vim porque eu não tinha outro lugar para ir. Eu já tentei de tudo. Porque se eu pudesse, moça, eu não vim até aqui. Eu só vim porque eu não tenho outra alternativa. Várias de nós já ouvimos isso, especialmente quando a gente trabalha na assistência social. Por quê? Porque viram o serviço público, buscar um direito, é entendido como uma tentativa, né, de se acomodar no Estado, de receber benesses do Estado indevidamente, né? Então, essa ideia da meritocracia é um elemento fundante na nossa sociedade. E a meritocracia gera um outro elemento que é a nossa elevada competição. Por quê? Se é importante, né, quem tem mais privilégios, quem tem uma condição melhor, é entendido como uma pessoa melhor, que fez por merecer, todos nós queremos demonstrar que também merecemos o lugar que estamos. Então, a gente tem um esforço cotidiano, não só de ser pessoas com acessos melhores, mas de deixar claro que temos esse acesso melhor. Então, a gente compete para ter uma boa roupa, a gente compete para usar uma linguagem adequada, a gente compete para ter um carro X ou Y, para ter o computador de última geração, para ter sinais de que a gente tem uma vida boa, justamente porque a gente fez por merecer. Quanto mais sinais de vida boa, mais parece que nós somos merecedores daquela condição, que somos lutadores, ou herdamos porque outros lutaram na nossa família. Herdamos geracionalmente
patrimônio construído a partir de trabalho. Se a gente for olhar a história da apropriação da riqueza no país, a história da concentração da riqueza no país, nós, a concentração de terras, exploração de minérios, ocupação urbana, ocupação para especulação imobiliária, nós vamos ver que não é assim. A riqueza no país, ela é uma apropriação de alguns grupos do que é patrimônio público. Então, essa questão, ela precisa ser discutida. E por que, nesse tempo da pandemia, isso é tão evidente para nós? Primeiro, porque as políticas públicas, que poderiam ser e devem ser o espaço de nivelação das oportunidades, todo mundo ter acesso às mesmas oportunidades para se desenvolver, nós percebemos que as políticas públicas, elas são implantadas de modo que elas reproduzem desigualdade. Ao invés de combater desigualdade, elas privilegiam aqueles que já têm privilégios. Aqueles que têm mais condição de chegar até as políticas públicas, porque elas são sedentárias, elas estão num lugar central, quem conseguir chegar, chegou. Elas pressupõem, por exemplo, agora, na pandemia, as políticas públicas pressupõem que as pessoas tenham acesso a instrumentos de conexão virtual. Então, a educação pressupõe que as pessoas tenham computadores ou celulares para estudar. A assistência social, com vários profissionais em trabalho remoto, atendendo a população à distância, pressupõe que as pessoas tenham celulares ou computadores para serem atendidos pelas profissionais da assistência social. O alcance a benefício emergencial, auxílio emergencial necessário para a sobrevivência das pessoas é entregue exclusivamente por meio de aplicativos em celular. Esse é o principal, e agora principal, porque já está em discussão outros acessos, mas são 7 milhões de brasileiros que são perfil para receber auxílio emergencial. Segundo estudos do Centro de Estudos da Metrópole, são 7 milhões de brasileiros que não têm computador e não têm celular e que estão no perfil do auxílio emergencial e não podem recebê-lo. Então, vejam, as políticas públicas, com este desenho, com este modelo, ela reproduz a desigualdade. Então, na pandemia, a gente vê iniciativas que vão mantendo numa escala entre os que estão no nível mais baixo da pirâmide social, também estabelece uma escala. E estabelece uma escala, por exemplo, quando, para manter um paciente internado, é necessário que a família se reveze para cuidar dele. O SUS conta, agora não, porque nós estamos falando de doença contagiosa, mas todo mundo que tem idoso ou criança sabe que o que era um direito, que é ter um acompanhante, virou uma obrigação. Você tem que permanecer no hospital para acompanhar alguém. Acompanhar, inclusive, em processos ali de dar alimentação, acompanhar no banho. Então, o SUS conta como força de trabalho membros da família. Né? A escola conta como força de trabalho que as famílias vão acompanhar as lições de casa das crianças, vão orientar para elas estudarem, né? Então, a escola, um dos indicadores de sucesso escolar é o quanto a família acompanha essa criança. A assistência social, do mesmo jeito, também conta que em situações, por exemplo, de abandono, isolamento de idoso, que a família vai cuidar dos seus ascendentes e dos seus dependentes. Então Biga, oi, fale, Simone, desculpa. Dentro desse contexto dessa tua fala aí que você está trazendo, tem uma pergunta, tá? Bem interessante que o pessoal tá pedindo aqui para te responder. Mas antes de eu trazer a pergunta, tenho 2 perguntas muito interessantes aqui para você interagir conosco. Eu vou responder aqui, várias pessoas estão perguntando se vai ter atestado. Sim.
você que tem interesse, que está nos assistindo aí, interagindo conosco, que tem o desejo de ter o atestado dessa live, preenche o formulário ali no final, vai ter uma orientaçãozinha, um formulário que você precisa preencher, e aí você vai receber, então, o seu atestado de participação da live, tá? E o livro da professora Abigail, estão perguntando, repete o nome do livro, né? O nome do livro da professora Abigail é que nós vamos sortear 3 exemplares no final desta live, portanto, se você quer participar do sorteio, fique aí até o final, se chama Convívio, Convivência e Proteção Social, aqui, ó, tá? Você pode adquirir ele também pela editora Veras, né? Aí pela internet. Convívio, Convivência e Proteção Social entre relações, reconhecimentos e política pública. Abigail, a questão do racismo é algo que está bastante presente na interlocução aqui dos nossos participantes da live, né? Várias falas, né? Principalmente ali na relação com a meritocracia. Inclusive, né, a professora Monique ali vai dizer que o racismo ele é esse fruto amargo, né, da escravidão, e que a meritocracia é acimentada por esse racismo. E aí, com base nisso, dentro desse contexto de fala, tem uma pergunta que é a seguinte: qual é a avaliação que você, Abigail, faz da campanha que o Serviço Social fez no combate ao racismo? Você tem alguma avaliação para dar de feedback para nós? Então, essa é uma questão. E a outra tem relação com a tua fala quando eu, de certa forma, te interrompi, né? Que é como que nós, profissionais ali, no enfrentamento do dia a dia, né, nesse processo de fortalecimento de vínculo, no diálogo da convivência dos sujeitos que compõem a família, né? Como que a gente identifica, como que a gente auxilia casos de violência e de negligência nesse processo de isolamento social. Ou seja, como é que a gente dá voz para esse sujeito? Essas são as perguntas que estão surgindo aqui. Perfeito, Simone. Eu estava até anotando isso mesmo, que eu acho que no bloco anterior, quando você trouxe as questões, né, acho que o Jonathan tinha perguntado, né, como é que a convivência pode superar nessas expressões de preconceito, de desigualdade, etc. E aí eu fui, quando você estava ali falando do atestado, eu fui olhar o que estava faltando, aí eu vi isso, né? E, de fato, vamos entrar nessa rodada final aqui da exposição, dessa discussão, vamos falar de comos, né? Vamos pensar aqui como o trabalho profissional em políticas públicas, como a intervenção em políticas públicas lida com isso e pode contribuir. Se a aposta que a gente faz, né, nesse debate, esse não é um debate meu exclusivamente, né, obviamente estava ali sendo, né, uma construção coletiva, é um material que está orientando os SUAS, né, a gente tem no SUAS um documento que chama Concepção de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, né, que orienta o trabalho profissional. Esse material foi escrito a várias mãos, né, sob coordenação minha e da Maria Júlia Azevedo. Depois disso, eu elaborei o doutorado, meu pós-doutorado, a partir dessa discussão, mas ela não é minha, ela é uma construção no Sistema Único de Assistência Social, né? Primeiro, rapidamente, falar da campanha do racismo, né? Eu, particularmente, participei da campanha contra o racismo aqui em São Paulo, né? Fui convidada do CRES para gravar material, etc., fiz com muito prazer, e foi a inserção desse debate do racismo no nosso debate profissional, ele é muito importante, porque, via de regra, desde a formação, a gente discute muito as expressões da questão social, mas a gente faz debates muito macro, relação capital-trabalho, né, explora a questão da classe social, mas a gente não discute como é que essas
essas mazelas do capitalismo, essas disputas, essa luta se configura, se materializa no cotidiano vivido, né? E o racismo, o feminicídio, a homofobia, a transfobia, a xenofobia, são expressões dessas lutas, né, pela igualdade, por padrões civilizatórios de relação, ainda que no campo do capitalismo, né? A discussão da superação do capitalismo não pode considerar que seja banal a vivência da desigualdade de alguns grupos, essa vivência tão violenta, né? E que faz com que algumas sociedades, como a nossa, tenha padrões civilizatórios muito baixos, né? É só a gente estudar, por exemplo, práticas de linchamento, né? As razões do feminicídio, que a gente vai vendo que a gente tem padrões civilizatórios muito baixos, né? É uma sociedade muito violenta, muito intolerante. Bom, então, como é que a gente lida com isso no nosso cotidiano profissional? Para o Jonathan e para todas as pessoas que estão olhando e falar como, né? Tem um autor, esse mesmo que eu mencionei, o Pichon Rivière, ele tem na elaboração do trabalho dele, tem uma questão que ele traz, que ele diz assim, não há nada que é produzido nas relações humanas, do ponto de vista de emoções, de lugares, de vivências, não há nada que tenha sido produzido nas relações humanas que não possa ser superado por outras relações humanas. Então, uma aposta que ele faz que relações podem ser ressignificadas, reconstruídas, superadas por outras relações. Então, o que a gente produz nas relações, a gente pode transformar, possibilitando que os sujeitos vivam outras formas de relação. Então, por exemplo, no trabalho social, uma das discussões que a gente faz é que a gente combate humilhações e subalternidade valorizando as pessoas, valorizando a trajetória das pessoas, valorizando a fala, valorizando sujeitos, valorizando potências. Então, o modo de tratamento, o modo de relação dos profissionais com a população produz na população uma outra experiência, uma experiência de respeito, uma experiência de dignidade, uma experiência de valorização. E por isso que a gente fala da convivência nos serviços, porque a ideia de que uma pessoa pode ter vivido uma situação de humilhação, quando o serviço a valoriza, ela experimenta uma outra relação. Agora, para além de atender quem vive essas situações, os grupos, ter uma intervenção que não é pautada na reprodução do preconceito, mas no combate ao preconceito, nós também combatemos na sociedade esta produção. Então, nós desvelamos para a sociedade o que isso gera, né, nos coletivos. Então, tem um trabalho que nós fazemos em política pública que é tornar visível os processos de produção de subalternidade. É fundamental que a gente conheça a realidade vivida pelas pessoas, conheça o impacto dessas ameaças, dessas vivências, conheça o sentimento de quem vive essas situações e diga para a sociedade, olha como uma pessoa se sente quando ela está nessa condição. Falta, muitas vezes, em nós, essa coisa da empatia, de se sentir no lugar do outro. A gente não vai viver a emoção do outro, mas a gente precisa entender o que gera no outro. Porque já vou te passar, Simone, porque uma das questões que, por vezes, sustenta esses comportamentos que geram humilhação, subalternidade, é que, por vezes, a gente banaliza isso, a gente acha engraçado, a gente brinca com a humilhação do outro, e a gente ensina crianças, inclusive, a brincarem e a reproduzirem essa desigualdade na humilhação do outro. Então, isso vai fazendo com que a gente tenha um distanciamento, né? E vai parecendo que é natural.
os grupos feministas, principalmente os grupos feministas americanos, eles defendiam, num determinado momento da luta feminista, que as pessoas que faziam piadinhas machistas pagassem multas e fossem responsabilizados pela brincadeira machista, porque elas diziam, naquele período, as feministas americanas, se as pessoas forem responsabilizadas pela atitude que elas têm de subjugar o outro, elas vão perceber o que aquilo produz. Então, elas têm que saber e que aquilo não é uma brincadeira que coloca o outro em exposição, né? Aqui no Brasil, inclusive, há um professor, que agora sempre me escapa o nome dele, é um professor da Federal de Minas, que ele discute o racismo recreativo. Ele tem uma produção a respeito disso, que é essa história da piada racista, né? Que as pessoas riem, mas riem da exposição do outro, né? Você ia falar, né, Simone? Abigail, muito interessante isso que você está trazendo do racismo pela brincadeira. A gente pode dizer isso também da questão da homofobia, né? Da violência contra a mulher, né? E várias outras formas aí de recriação que fragmentam, fragilizam e violentam a vida humana, né? Abigail, nós estamos indo para as finalizações. Muitos elogios à tua fala aqui, vários elogios, vários mesmo, né? Deu para perceber que você é uma pessoa muito querida no universo acadêmico. Nós temos pessoas aí de vários estados do Brasil, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Paraná, São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte. Se eu esqueci algum, me perdoe, eu fui tentando anotar aqui quais os estados onde as pessoas foram se manifestando. A gente está com mais de 300 pessoas participando da nossa live. Nós temos a Maria Fernanda, que está controlando ali realmente quem está participando da live para participar do sorteio. Maria Fernanda vai organizando os números aí para a gente. Eu já estou com o site aqui, sorteador aberto, para fazer o sorteio. Enquanto a Maria Fernanda vai organizando os números, eu vou pedir, Abigail, que você faça as suas considerações finais. Pode ser? Perfeito. Bem, olha, eu queria dizer que Bom, primeiro queria agradecer, né? Fico emocionada, assim, da gente poder estar com tantas pessoas conversando sobre essa questão, né? O que vai dando sinais da relevância dela, especialmente para a política pública nesse momento, né? Queria convidar as pessoas que não conhecem essa concepção. Ela está disponível na internet, se vocês colocarem no Google, nem precisa ser o Google acadêmico, porque ela está nas páginas do Ministério da Cidadania, coisa tal. Se vocês colocarem concepção de convivência e fortalecimento de vínculos, vocês vão ver a síntese desse material. Depois disso, nós continuamos elaborando, né, e aprofundando essa discussão, especialmente no trabalho que eu e Estela fazemos, né, com os grupos, por meio do nosso trabalho dentro do SUAS, nas consultorias, mas ali tem a base, inclusive a base de referências, né, que a gente utilizou para fazer essa construção. Então, no final dessa exposição aqui dos principais elementos da convivência, eu queria dizer, então, que essa ideia dos vínculos são movidos no nosso trabalho cotidiano, tá? A depender de como a gente acolhe as pessoas no serviço público, a depender de que relações a gente constrói para elas interagirem entre elas, a depender de como a gente lê as relações delas nos territórios e nas suas vivências cotidianas, a depender de como a gente fortalece as relações delas, a depender de como a gente cria espaços para elas viverem escolhas, e terem oportunidades de viver essas escolhas, a depender de como a gente produz autonomia, a gente produz essa relação de proteção. Na assistência social, são 3 seguranças, então,
que tratam dessa questão. A segurança de acolhimento, a segurança de convivência e a segurança de autonomia. Mas, para mim, eu acho que uma questão central de como é que a gente trabalha para produzir esse tipo de experiência nas pessoas tem a ver com o respeito aos direitos delas. Saber que a gente trabalha em política pública porque tem uma necessidade social que justifica a presença dos serviços públicos. Eu sempre digo isso até provocativamente, né? Serviço público não existe para dar emprego às pessoas. Serviço público existe para responder a uma necessidade social. E aí tem uma frase que eu gosto muito, que eu vou deixar no final para ficar nessa reflexão nossa aqui coletiva, já agradecendo demais o acolhimento da professora Simone, professora Monique, que segunda-feira que ensinou passo a passo para a gente, para a nossa live dar tudo certinho. Agradecer a Andréia ao convite, né, parceira de tantos momentos juntas lá em Prudente, desejar que essa trajetória em São Borja seja tão bem sucedida como foi lá na Toledo, né? E aí eu quero deixar uma frase, que eu acho que ela sintetiza a nossa responsabilidade do trabalho em políticas públicas, que diz o seguinte: ter direito nos capacita a manter-nos como seres humanos, a olhar os outros nos olhos e nos sentir de uma maneira fundamental, iguais a qualquer um. Considerar-se portador de direitos não é ter orgulho indevido, mas justificado. É ter aquele autorrespeito mínimo necessário para ser digno do amor e da estima dos outros. De fato, o respeito por pessoas pode ser simplesmente o respeito por seus direitos, de modo que não pode haver um sem o outro. Quando a gente tiver dúvida se nosso exercício profissional vai na direção de fortalecer os vínculos de cidadania, pensemos se nós, na nossa relação com as pessoas, as respeitamos nos seus direitos, comunicamos seus direitos, deixamos claras nossas obrigações e lidamos com elas nesta perspectiva, de não julgá-las, de respeitá-las na sua trajetória e de reconhecer a injustiça que elas vivem. Se a gente fizer isso, seguramente o nosso exercício profissional contribui para fortalecer a proteção das pessoas. Queria agradecer demais, deixar aqui um abraço apertado em todos vocês, dizer que, infelizmente, eu não vou acompanhar aqui o sorteio, a finalização da live, porque eu vou entrar em uma outra em seguida, mas saberei quem foi sorteado, né? Agradecer demais a oportunidade de divulgar o trabalho, de divulgar essas nossas reflexões e de divulgar essa aposta na política de assistência social como uma proteção nesse momento de pandemia e pós-pandemia. Obrigada. Andréia? Eu fiquei, assim, lisonjeada com a sua presença, com certeza a Unipampa ganha muito em tê-la aqui, muito bom, Abigail, acompanhei todo o bate-papo, excelentes contribuições de gente de todo o Brasil, como a Simone colocou, foi contribuições perfeitas dos participantes e as suas, né? Muito obrigada pelo aceite aí do convite, né? Seja bem-vinda. Sempre que precisar vir ao Rio Grande do Sul, acho que eu posso estender esse convite, né, Simone? Sim. E seja nossa parceira com novas contribuições em outros momentos. Quem sabe nossa, fisicamente, agora presencial aqui em São Borja. Nossa casa está de portas abertas para recebê-la. Abigail, somente gratidão, né? A gratidão é uma categoria muito importante para fortalecer os nossos vínculos, né? Ela é uma memória que passa pelo nosso afeto, né? E a construção dessa live nos proporcionou estabelecer algum vínculo, mesmo que à distância. Ficou aí o desafio, pelas interlocuções, de estudar a categoria vínculo e a categoria convivência no processo de formação, de forma mais aprofundada, né?
mais estendida no processo de formação dos alunos do serviço social. O século XXI cada vez mais nos desafia para sermos profissionais mais humanizados, né? E o pessoal demonstrou isso o tempo todo ali na nossa live. Quero te agradecer imensamente, dizer que o Rio Grande do Sul, a fronteira do Brasil com a Argentina, a partir de São Borja, está de portas abertas para lhe receber. Será um prazer enorme em tê-la aqui conosco. Certamente proporcionaremos um momento presencial depois aí desse processo de distanciamento social pós-pandemia, para que você venha aqui fazer alguma atividade conosco pelos nossos grupos de pesquisa, né? O Serviço Social tem 3 grupos de pesquisa muito importantes, a gente tem pós-graduação em amplo funcionamento, a Lato Sensu, estamos trabalhando aí para o estrito senso, tudo vai dar certo, né? Porque a gente acredita no nosso potencial, né? Para que a nossa região se desenvolva. Esse é o trabalho da Unipampa aqui nessa região. Nós estamos com a missão clara de contribuir para o desenvolvimento dessa região. E a categoria educação, Abigail, isso que eu queria falar, né? Ela fica aí como grande desafio dos nossos processos de trabalho, né? E de convivência. A educação, como eu costumo dizer nas minhas aulas, que ela não é apenas nos processos formais, é nos processos formais e não formais que a gente vai contribuindo com o desenvolvimento de seres humanos um pouco mais elevados do ponto de vista da humanidade em potencial, né? E isso você tem, deu para perceber, muito obrigada. Vai lá para a tua live, o teu outro trabalho, que nós vamos fazer o nosso sorteio aqui bem tranquilo, tá? Obrigada. Tchau, até a próxima. Valeu. Obrigada, amiga. Obrigada, valeu, Deia. Beijão. Beijão, Monique. Até. Então, pessoal, nós ficamos aqui, a Maria Fernanda vai entrar. Nós vamos fazer o sorteio. Quero agradecer imensamente a contribuição da Andréia, que foi assim, né? A gente trabalhou muito na construção dessa live, né? Aquela historinha, né? Não é só ligar o computador, mas tem um longo processo de articulação, né? Sim. A Monique, que foi a nossa grande parceira, na materialização disso através da conexão aí, né, para a gente fazer realmente o trabalho. E a Maria Fernanda, que está ali, né, lá de Itaqui, né, Fernanda, nos ajudando aí para o sorteio dos livros da Abigail. Então, retomando, o livro é Convívio, Convivência e Proteção Social entre Relações, Reconhecimentos e Política Pública. Nós temos 241 pessoas realmente que participaram da live, né? Nós tivemos quase 400 acessos, mas quem realmente ficou na live foram 241. Nós estamos com esse controle. E aí a gente está fazendo o sorteio pelo site sorteador aqui ao vivo, tá? Vamos ver qual foi o número. Número 47, Maria Fernanda. Quem é? 47, quem foi? Rosângela S. Gomes Cardoso. Então, a Rosângela S. Gomes Cardoso. Rosângela, deixa teu endereço ali no bate-papo do Messenger do nosso Facebook, que nós vamos chegar até você um exemplar do livro da Abigail. Tá? Fala, sabe de onde que é, Maria Fernanda? A Rosângela é de algum lugar, não consegue saber? Eu anotei só os nomes, mas a maioria foi escrevendo o lugar que era, só que eu não consegui acompanhar. Perfeito. Mas a gente acha ela, não se preocupa. Isso. Tá? Bem importante lembrar isso, né, Simone, que ninguém precisa ir buscar o livro, não, nós vamos enviar os livros, né, até por conta do isolamento social. Vai por correspondência, tá? Isso. Quem está recebendo ali. Próximo, então, segundo livro a ser sorteado, vamos ver aqui agora.
o número 241, gente. Nossa. Quem é? 241. Fátima Aparecida Silvestrini. Fátima Aparecida Silvestrini. Isso aí, Silva Striner. Tá, número 240. Gente, que legal, né? Vamos, então, para o último livro a ser sorteado. 183. 183. Liliane Saraiva. Liliane Saraiva, olha aí que sortuda! Ganhou o último exemplar do livro da Abigail Torres. Gente, agradecemos a participação de todos vocês. Queremos dizer que a próxima live não é na quarta-feira, é na segunda-feira. Essa live vai ser maravilhosa, vai ser conduzida pelo professor Walter Cruz. E o título da live, gente, é muito, muito pertinente para a situação que a gente está vivendo hoje. Tempos difíceis, né? Efeitos psíquicos da pandemia e da necropolítica. Vou repetir de novo: tempos difíceis, efeitos psíquicos da pandemia e da necropolítica, com o nosso professor Walter Cruz, que é da área da psicologia e que atua na área da psicologia, na formação dos profissionais em serviço social aqui do curso de serviço social da Unipampa, tá? Então, não é na quarta-feira, é na segunda-feira, próxima segunda, às 14 horas. Exatamente, às 14 horas estamos aqui para participar, né, da live do professor Walter. Então, aí, fechando esse ciclo de lives que nós planejamos, né? Aguardem, porque em junho nós teremos uma outra programação que a gente está aí, ó, coisinhas muito legais para continuar com o vínculo aí com vocês nesse processo de distanciamento social. Tá bom? Simone, só uma informação aos alunos da Unipampa, né? Que alguns exemplares desse livro ficará também na biblioteca da Unipampa. Então, para aqueles que não tiveram, né? Isso. Então, para aqueles que não foram sorteados, aí podem ter acesso ao livro pela biblioteca. Uhum. E, gente, eu tive baixando materiais da professora Abigail. Nossa, assim, ela tem uma produção incrível sobre vínculo e convivência. Tem vários artigos ali na internet, publicados em periódicos qualis, tá? Baixem lá, se aprofundem um pouco mais, que nós também estamos estudando por aqui, viu? No mais, é só agradecer, dizer muito obrigada para todos que estão aqui e dizer que segunda-feira que vem, nós queremos todo mundo presente aqui de novo, tá? Até segunda, obrigada. Não esquece de preencher o teu formulário se tu queres o atestado, tá bom? Obrigada, Fernanda, obrigada, Andréa, obrigada, Monique, e obrigada, curso de serviço social da Universidade Federal do Pampa. Tivemos a participação aí de vários professores do curso, professora Elisângela, professora Monique Vieira, Monique Damascena, Roselane Coradini, Jaqueline Carvalho, Solange e a professora Jaina também estava presente, que eu pude observar ali. Se os outros estiverem eu não vi, que me perdoem, né? Não dá para a gente controlar tudo. Obrigada e até a próxima. Tchau, um abraço, tchau. Pessoal. Até mais. Tchau. Obrigada, Maria Fernanda. Tchau.